Olá, amiguruchos, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Casal do Amigurumi ensinando você a fazer o seu amigurumi. E hoje nós vamos ensinar pra vocês a Jigglypuff. A Jigglypuff é um Pokémon, não sei se você conhece, mas a habilidade dela é cantar. Mas quando ela canta tem uma coisa diferente. É, todo mundo dorme e ela fica brava e sai rabiscando a cara de todo mundo. Acho que ela não canta muito bem, né? Mas vamos pular pro vídeo, a gente vai ensinar você a fazer de pelúcia essa gracinha. Para começar, a gente vai usar um novelo do Amigurumi Pelúcia. Eu usei aqui o 3046, que é o Doçura. Mas você também pode usar o 3077, que é o Rosa Quartzo. Os dois ficam bons pra gente fazer o nosso Jigglypuff. Eu vou usar aqui uma agulha 3,5. Ela tá com esse curativo aqui, porque o meu gato comeu a ponta, né? Pra variar. Gatos e suas artes, né, gente? Bom, eu vou usar ela. E a gente vai começar aqui. Eu já tô com o fio aberto, que eu usei um pedacinho pra fazer uma outra peça. Mas assim, fazendo o Jigglypuff, eu usei somente um novelo. Talvez se você tiver o pontinho mais largo, você use um novelo e mais um pouquinho, tá bom? Porque deu um novelo certinho, sabe? E quase não sobrou linha. Então, se você tiver o ponto um pouquinho mais largo, aí é melhor você comprar um segundo novelo pra fazer, se por acaso faltar um pedacinho. E se der o novelo, aí você pode usar pra fazer mais um. Pra começar, a gente vai fazer um anel mágico. Não deixa muito na ponta, porque senão quando você for puxar, pode arrebentar o fio. Que o fio pelúcia é doido pra fazer isso, pra arrebentar. Então deixa um pedaço maior, pra ficar mais fácil de puxar. Aqui dentro a gente vai fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora a gente vai começar os nossos aumentos. Eu vou até colocar aqui pra vocês a listinha de aumentos. Vai ser assim, carreira 2, nós vamos fazer aumentos em toda a volta, dando 12 pontos. Na 3, 1 ponto e um aumento, 18 pontos. Na 4, 2 pontos e um aumento, 24 pontos. Na 5, 3 pontos e um aumento, 30 pontos. Na 6, 4 pontos e um aumento, 36 pontos. Na 7, 5 pontos e um aumento, 42 pontos. Na 8, 6 pontos e um aumento, 48 pontos. Na 9, 7 pontos e um aumento, 54 pontos. Na 10, 8 pontos e um aumento, 60 pontos. Na 11, 9 pontos e um aumento, 66 pontos. Na 12, 10 pontos e um aumento, 72 pontos. E na 13, 11 pontos e um aumento, 78 pontos. Então, a gente vai fazer os aumentos da carreira 1 até a 13, esses aumentos progressivos, e vamos crescer aqui o nosso amigurumi. Quando eu finalizar, eu volto com vocês aqui. Finalizei agora as 13 carreiras de aumento, e agora nós vamos fazer 15 carreiras sem aumentos, todas elas com 78 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, já subi aqui as 15 carreiras de 78, ficou parecendo uma touquinha, né, gente? De frio, mas não é uma touca, tá? A gente vai fazer o formato da bolinha agora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer diminuição padrão agora. Então, como a gente tá aqui com 78 pontos, que foram de 13 aumentos, a gente vai fazer a próxima carreira de diminuição, 11 pontos e uma diminuição. Aí, na próxima, 10 pontos e uma diminuição, na próxima, 9 pontos e uma diminuição, na próxima, 8 pontos e uma diminuição. Isso a gente vai fazendo até a gente chegar em 3 pontos e uma diminuição, que vai ser a carreira de 24 pontos, porque aí a gente vai precisar parar um pouquinho pra gente colocar o enchimento. Então, vamos lá fazendo as diminuições. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho. Finalizei aqui até os 24 pontos, né? Que aqui são 3 pontos e uma diminuição, como a gente combinou. E agora a gente vai encher. A gente vai usar bastante fibra, tá? Eu costumo usar a fibra siliconada extra virgem 100% cardada, porque ela é mais macia. Então, o nosso fio ele já é macio, esse amigurumi vai ficar bem mais fofinho. No fio normal eu uso a reciclável, mas nessa daqui não. Essa daqui eu uso essa, que ela é mais fofinha, mais maleável. E o bichinho fica com aquele toque bem especial. Então, eu vou começar enchendo aqui. No começo, você pode pôr bastante. Mas aí depois, você vai pegando de pouquinho em pouquinho e enfiando nas laterais, onde ainda tá faltando enchimento. Cuidado para não encher demais, para não ficar abrindo os pontinhos. Então, a gente primeiro enche aqui normalmente.
Aí agora que já tá um pouquinho mais cheio, a gente vai nos cantinhos, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá mais cheio, aqui tá mais vazio. Então, eu pego um pouquinho e vou colocar nesse pedaço que tá vazio. Então, vou enfiar a mão lá dentro e vou empurrando o enchimento. Pegando mais um pouquinho e empurrando. A gente vai fazer isso até ficar bem cheinho, já volto aqui. Pronto, aqui já enchi bem. Você pode afofar pra ajeitar onde estiver tortinho, pra ele ficar com formatinho de bolinha, certo? Então, aqui, finalizando o nosso enchimento, agora a gente vai terminar de fechar. Então, a gente vai fazer as próximas 3 carreiras aqui. A próxima de 2 pontos de diminuição, 18 pontos. Próxima ponto de diminuição, 12 pontos. E a última diminuição, 6 pontos. E a gente vai fazer o anel mágico invertido e arrematar o fio. Finalizamos a nossa bolinha rosa. E agora nós vamos fazer as outras partes. Então, coloca a sua bolinha aí do lado e a gente vai fazer os bracinhos, as perninhas, a franja e as orelhinhas. Vamos começar pelos bracinhos. A gente vai fazer o anel mágico aqui. Nesse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar meu anel mágico. E agora a gente vai fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Outro aumento, 5, 6. Outro aumento, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, a gente vai subir mais uma carreira de 12 pontos, sem aumento. Pronto, fiz aqui meus 12 pontos. Agora, a gente vai fazer uma próxima carreira de aumentos. Ela vai ser um ponto e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira de aumento. E agora, eu vou subir 3 carreiras sem aumento, as 3 com 18 pontos. Pronto, finalizei aqui as minhas 3 carreiras de 18 pontos. E agora, a gente vai diminuir para 15. Para fazer essa diminuição, nós vamos fazer 4 pontos de diminuição. Aí, vão ser 3 diminuições ao longo da carreira, totalizando 15 pontos baixos. Prontinho. Aí, agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, sem aumentos, com 15 pontos baixos. E eu já volto aqui. Bracinho finalizado, já tirei meu marcador. Agora, a gente vai cortar o fio. Deixa um espaço para costura. Aí, a gente puxa aqui. Pronto. Esse aqui é meu bracinho. Depois, a gente vai encher e costurar. Vocês vão fazer mais um, né? Pra gente ficar com os 2 bracinhos. E a gente vai dar sequência no vídeo com as perninhas. Pronto, os nossos bracinhos já estão prontos. Agora, a gente vai fazer o pezinho. Eu já fiz o primeiro aqui pra mostrar pra vocês como fica. E a gente vai começar a fazer. Primeiro, a gente vai fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a gente vai voltar fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nesse último ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, aqui eu faço mais 2. Pode puxar o fiozinho pra não ficar um buraquinho aqui. E a gente vai voltar aqui fazendo 5 pontos baixos. Então, a gente vem aqui no próximo ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou faltando um ponto aqui. Nesse ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Agora, aqui eu pego o meu marcador de pontos e vou colocar aqui. Vamos para a próxima carreira. A gente vai começar aqui com um aumento. Então, 1, 2. E vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui na ponta, nós vamos fazer 3 aumentos. Primeiro ponto, um aumento. No próximo, mais um aumento. E no próximo, mais um aumento.
Agora, a gente vai voltar aqui, fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, vamos fazer mais 2 aumentos. Um aumento. E no último ponto, mais um aumento. Vou trocar aqui meu marcador de ponto de lugar. E agora, na próxima carreira, a gente vai fazer 100 aumentos por toda a volta, totalizando 22 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui. E agora, a gente vai fazer a próxima carreira fazendo algumas diminuições. Então, vamos lá? A gente vai começar fazendo aqui 4 pontos baixos. Depois desses 4 pontos, 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer 6 diminuições. Uma diminuição, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui totalizaram 16 pontos baixos. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer outra diminuição, um pouquinho diferente dessa. A gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Eu vou fazer e já volto aqui com vocês. Pronto, finalizei aqui as minhas diminuições com 12 pontos. E a gente vai fazer mais uma carreira sem diminuições com 12 pontos. Prontinho, agora a gente vai arrematar o fio, cortar deixando um pedaço para costura. Puxar aqui. Depois a gente vai encher o pezinho pra costurar e pôr no corpinho. Então, a gente já tem aqui os nossos pezinhos e os nossos bracinhos. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Pra isso, a gente vai fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. E a gente vai fazer carreiras com 3 aumentos em cada carreira, até a gente atingir 30 pontos. Então, aqui na primeira, a gente faz com 6 pontos. Na segunda, 9, a terceira, 12, a quarta, 15... Aí 18, 21, 24, 27, 30. Então, a gente vai fazer esses aumentos até chegar nos 30 pontos. Esse aumento é um pouco diferente do convencional, mas ele vai ficar mais pontudinho. Então, aqui eu já fiz com 6 e com 9. E aí, aqui, pra fazer com 9, a gente faz um ponto e um aumento. Pra fazer a próxima com 12, a gente faz 2 pontos e um aumento. Aí, vai nessa sequência. 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, até que a gente chegue em 30 pontos. Terminamos aqui a nossa orelhinha. Então, aqui totalizaram 9 carreiras pra gente chegar nos 30 pontos baixos. E ela fica pontudinha assim. A gente vai costurar ela aberta. Então, meio vai ficar arredondado, a gente vai pôr enchimento e costurar ela assim. Então, você não precisa fechar os pontos aqui. Agora, a gente vai só deixar bastante fio pra gente costurar. Puxar aqui. E aí, vamos fazer mais uma orelhinha. Agora, vamos começar a nossa franjinha. Para fazer a franjinha, a gente vai fazer um anel mágico, com 6 pontos baixos dentro dele. E aí, a gente vai fazer 2 carreiras de aumento. Uma com aumento em toda a volta, dando 12 pontos. E a terceira carreira, nós vamos fazer com 1 ponto e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Pronto, cheguei aqui na terceira carreira, com 18 pontos baixos. E agora, nós vamos subir 2 carreiras sem aumento, também com 18 pontos baixos. Prontinho, finalizei aqui as 2 carreiras com 18 pontos. E agora, a gente vai fazer diminuição. A gente vai diminuir de 18 para 15. Para fazer essa diminuição, a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer aqui 1, 2... 2, 3, 4, diminuição. A gente vai fazer isso mais 2 vezes, totalizando aqui os 15 pontos baixos. Prontinho. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Numa ponta, a gente vai fazer 4 aumentos e na outra, a gente vai fazer 4 diminuições. Pra gente começar, a gente pode colocar aqui uns 2 ou 3 pontos pra dar um espaço aqui do cadeado. E aí, a gente começa. Eu vou começar com os aumentos. Então, a gente vai fazer 4 aumentos aqui. 3 e 4. Aí, a gente mede mais ou menos. Aqui, a outra ponta vai ser um pouco antes de chegar nos cadeados aqui, pra fazer a diminuição. Então, a gente vai fazer aqui alguns pontinhos. 2, deixa eu ver, a gente vai precisar de 8 pontos pra fazer a diminuição.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui a gente tira um ponto aqui. E aí, a gente vai fazer 4 diminuições. 1, 2, 3 e 4. Agora, lá onde eu fiz no meio dos nos meus 4 aumentos, eu vou fazer 2 aumentos. E aqui onde eu fiz 4 diminuições, eu vou fazer 2 diminuições. Então, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3. Chegou aqui no meu primeiro aumento, a gente ainda continua aqui. 4, 5, 6. Agora eu vou fazer 2 aumentos. 1, 2. Aí, lá no final, vou precisar fazer 2 diminuições. Então, vou contar aqui 4 pontos ao contrário. 1, 2, 3, 4. Então, aí, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai fazer as diminuições aqui. 1, 2 e 1 ponto. Pronto. Aqui foram feitas as diminuições. Coloco aqui o meu marcador e vamos para a próxima carreira. Agora, a gente vai fazer 4 pontos e um aumento, totalizando 18 pontos em toda a volta. Agora, a gente vai subir mais uma carreira de 18 pontos, sem nenhum aumento. Agora, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos em toda a volta. Pronto, finalizei aqui o meu aumento. E agora, a gente vai subir 3 carreiras de 24 pontos, sem nenhum aumento. Pronto, agora a gente vai fazer uma sequência um pouquinho diferente aqui de pontos. A gente vai ter ponto baixo, ponto médio ou meio ponto alto e ponto alto nessa sequência. Então, a gente vai fazer 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No próximo, a gente vai fazer meio ponto alto. E aí, nos próximos 6, nós vamos fazer pontos altos. Então, a gente vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vamos fazer um meio ponto alto e finalizar com pontos baixos. Então, vem 1, 2, 3, 4. Vai ficar assim, ó, mais altinho desse lado. Agora, a gente vai subir 2 carreiras de pontos baixos, com 24 pontos, sem nenhum aumento. Pronto, agora na nossa última carreira, a gente vai fazer uma sequência diferente. Vamos fazer 12 PBX, ou pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí que a gente vai para fazer um meio ponto alto, 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um meio ponto alto. E aí, a gente termina com 4 baixíssimos. 1, 2, 3, 4. Aí, a gente deixa um longo fio pra costura. Já puxa aqui. E reserva pra poder costurar depois. Aqui nós já temos todas as partes em pelúcia, junto com a nossa cabeça, que é corpo também. E aí, agora a gente vai fazer as outras partes no fio amigurumi normal, que são os olhos e a partezinha preta que vai dentro das orelhas. Voltei, amiguruxos, e vamos começar
a parte de dentro da nossa orelhinha. Gente, fiz as unhas, milagre de Deus. Bom, vamos continuar aqui a nossa aula. E agora a gente vai usar, eu tô usando aqui um preto soft e uma agulha 2,20. Você pode usar 2,5, 2,75, 2, tá bom? E a gente vai fazer aqui 4 correntinhas. E aí a gente volta fazendo pontos baixos, vai dar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aí, aqui, a gente vai subir mais uma com 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na próxima, a gente vai diminuir para 2. Então, a gente vai fazer aqui uma correntinha. E aqui a gente vai passar no primeiro ponto, puxar uma alcinha. Passar no segundo ponto, puxar a alcinha e fechar. Prontinho. Agora, a gente vai contornar esse triângulo. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui. E vou fazendo os pontos baixos ao redor para contornar o meu triângulo. Eu costumo fazer aumento nas 3 pontas do triângulo. Então, aqui eu vou fazer um aumento, porque aí vai ficar mais marcadinho. Aqui na outra ponta eu vou fazer outro aumento. E aí, a gente vai vindo aqui, continua. E na última ponta, outro aumento. Aí, a gente fecha aqui, ó, com ponto baixíssimo. Deixa um fiozinho pra costurar. E tá pronto o nosso triângulo. Aí, a gente vai fazer mais um igual a esse. Finalizei meus 2 triângulos. Depois, a gente vai costurar eles aqui na parte de dentro da orelhinha, bem centralizado, tá? Mas primeiro, a gente vai fazer os olhinhos. Para os olhinhos, eu vou começar usando o azul turquesa, amigurumi convencional. E aí, a gente vai fazer um anel mágico. Colocar os nossos 6 pontinhos aqui dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, a gente vai fazer aumento em toda a volta. Então, a próxima carreira vai ter 12 pontos. E aí, na próxima, a gente vai fazer um ponto e um aumento, totalizando 18 pontos. Na próxima, 2 pontos e um aumento, totalizando 24 pontos. E aí, a gente vai cortar o fio, que depois a gente vai fazer a parte branca. Então, a gente vai fazer 2 partezinhas dessa azul. Se você já quiser fazer as 2 azuis, e depois a gente faz a parte branca das 2, beleza? Então, lembrando que os aumentos vão até 24 e a gente pode cortar o fio, tá bom? Pronto, finalizei aqui a parte azul dos olhos, com 24 pontos. E agora, a gente vai fazer a parte branca. Para a parte branca, primeiro a gente vai fazer a troca de cor. Eu gosto de fazer a troca de cor fazendo os pontos baixíssimos primeiro, e depois a gente vem fazendo os pontos baixos, porque aí ela vai ficar mais legal, um acabamento melhor. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazendo pontos baixíssimos na alça de trás. Dessa forma aqui, por toda a volta do nosso olhinho. Pronto. Finalizamos aqui os pontos baixíssimos. E agora, a gente vai fazer os pontos baixos. O meu cachorro tá roncando, tá, gente? Bud! Pronto, continuamos aqui. Aí, a gente vai fazer aumentos. O que a gente faz? A gente vai introduzir a agulha aqui bem no centro do ponto, passando pela alça do branco e do azul. E aí, a gente vai fazer um aumento. E aí, a gente vai fazer 1, 2, 3. Então, aí no próximo, um aumento. A gente segue assim por toda a volta, com 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai ficar nessa carreira com 30 pontos baixos. E aí, você pode deixar um fio longo pra costura, porque a gente finaliza nessa carreira. Pronto, finalizei aqui, eu vou cortar meu fio. Lembre de deixar um fio longo pra costura.
Já fiz um ponto baixíssimo pra encerrar. E aqui eu vou puxar pra trás. Pronto, aqui você dá uma ajeitadinha, porque como você fez o ponto baixíssimo, ele vai ficar um pouquinho apertado. Pronto. Agora é só fazer no outro olho. E aí eu volto pra gente fazer o bordado da expressão do olhinho. Prontinho, olhinhos finalizados. Aí agora a gente vai fazer o bordado. Eu já cortei um fio separado do fio que tá aqui. Peraí, que eu já me perdi. Aqui, achei. Aqui, cortei um fio separado. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro com a ponta um pouco mais fina, porque eu gosto mais de trabalhar com ela nos fios de amigurumi normal, né? Quando é costura no pelúcia, aí eu prefiro usar mais grossa, mas nesse caso, eu uso a agulha mais fina um pouco. Então, a gente pode, aqui, pegar o nosso olhinho. Essa parte aqui, ó, geralmente a gente deixa pra baixo. Então, a gente vai pegar aqui, mais ou menos, na segunda carreira, a gente vai passar aqui por trás. E puxar, mas deixa um fiozinho pra trás pra gente dar o nó depois, tá? Então, a gente vai deixar aqui, ó, um pedacinho de fio, aqui atrás. Aí, a gente vai pular aqui, ó, 2 pontinhos, 1, 2, e vem aqui. E puxa. Agora, a gente vai introduzir a agulha no mesmo lugar de novo. A gente vai engrossar esse traço aqui do olhinho. Então, você vai passar aqui umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos, no mesmo lugar. Tá vendo que já dá um brilhinho no olho, né? Eu vou passar mais uma, vou deixar um pouquinho mais grossinho. Pronto. Agora, a gente vai fazer mais um brilhinho nesse olho, medindo aqui, mais ou menos. Nós vamos pro outro lado, na parte de baixo. E aí, a gente passa aqui. E aí, a gente usa um ponto só. Esse aqui vai ser um pouquinho menor. Porque ele não é a parte principal do olho, é só um pontinho que a gente vai colocar aqui. Certo? Então, aqui tá pronto o nosso olhinho. No outro olhinho, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer invertido. Então, esse ponto maior, ele vai vir aqui, desse lado, e esse menor vai vir desse lado aqui. Então, a gente vai ficar com os dois olhinhos posicionados dessa forma. Eu vou fazer aqui o meu segundo e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ah, quase esqueci. Aqui, ó, o fio que você deixou com o fio que sobrou, você pega e dá um nó. Eu gosto de dar 2 voltinhas aqui. E dá meu nozinho. Pronto, aí você já pode cortar o fio. Vou fazer a mesma coisa no outro e já volto. Pronto, finalizei aqui os bordados dos olhinhos, ó como ficou. Depois que a gente costurar na peça, a gente vai fazer um bordado em preto, contornando aqui entre o azul e o branco, pra ficar mais marcado, né? Dar uma expressão um pouco melhor. E agora, a gente vai começar a parte das costuras da nossa peça. Eu vou começar a costura pela franja, mas primeiro a gente vai encher essa franja. Vamos pegar aqui um pouquinho de enchimento. A gente enche bem a parte de baixo. E na parte de cima, a gente enche pouco, porque a gente vai precisar costurar ela meio amassadinha. Então, a gente vai fazer assim, mais ou menos pra ficar meio achatadinho aqui. Então, a gente vai medir na cabeça. Ela vai ficar parecendo um narigão. E aí, a gente costura mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª carreira, mais ou menos, a gente vai fazer essa costura. Aí, você pode prender aqui com alfinetes. Meio dobradinho assim mesmo. Só que a gente vai passar a costura na outra parte de baixo. Então, aqui embaixo, nessa parte aqui também vai ter uma costura.
Daí você coloca os alfinetes na parte de baixo também. Vem colocando aqui. Pronto, agora que tá mais ou menos presa, a gente vai pegar a agulha de tapeceiro. Agora eu vou usar uma agulha um pouquinho mais grossa pra fazer essa costura. Aí você vem aqui, coloca a linha na agulha e a gente vai fazer essa costura bem próxima, bem rente aos pontos. Vou aproximar aqui pra você. Então, aqui, ó, vou pegar um pontinho bem próximo. Aí, eu pego um pontinho da minha peça pela alça da frente. Aí, eu vou tirando os alfinetes conforme eu for costurando. Pego um pontinho bem rente, bem próximo. E um pontinho aqui da peça. Um pontinho bem próximo. E um pontinho aqui da peça. A gente vai fazer isso por toda a volta. E depois a gente vai fazer uma costura um pouquinho diferente, que eu já vou mostrar pra vocês. Pronto, fiz aqui a minha costura, né? Tá vendo? Em cima e embaixo, tá? Só que aqui ficou solto. O que que a gente vai fazer? A gente vai prender essa franja na peça. Pra prender, a gente vai fazer isso aqui. Porque o Jigglypuff, ele tem uma torção nessa franja. Então, você vai virar assim e você vai prender tanto as laterais aqui, quanto essa parte torcida aqui. Pra gente poder fazer essa costura. Deixar bem preso. Do outro lado aqui também, a gente vai colocar esses alfinetes. Eu gosto de usar alfinetes grandes, porque eles prendem bem melhor que os pequenininhos. Já sofri muito com alfinete pequeno. Se você não tiver alfinete pequeno, uma dica é pegar grampo de cabelo pra prender, porque também vai te ajudar a deixar mais firme, tá? Então, eu quero que fique com esse efeito curvadinho, certo? Então, eu vou fazer essa costura pegando nas laterais aqui, bordeando. E aqui, quando chegar aqui dentro, eu vou fazer essa costura dessas duas partes pra ficar dobrada essa parte da franja. Então, aqui vai ser a mesma coisa da outra parte da costura. A gente pega aqui, ó, um pontinho da franja. Eu vou virar pra ficar melhor. Um pontinho do corpinho. Um pontinho da franja. E um pontinho do corpinho. Aí, você pode ir fazendo a borda. Vai tirando os alfinetes aqui. A gente vai bordeando aqui. Quando chegar na parte da torção, aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar diferente. Mas aqui, ó, você pode vir só até aqui, antes da bolinha, prender no meio e passar pro outro lado. E aí, depois a gente faz a parte da torção, certo? Então, vamos continuando aqui. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho rápido, mas vocês vão conseguir ver o processo todo. Tá vendo que aqui eu atravessei pro outro lado? E aí, a gente continua o processo aqui e depois a gente vai fazer a parte da torção. Prontinho, ficou só a parte da torção. Eu vou arrematar esse fio e vou cortar mais um pedaço pra gente poder fazer a costura dessa segunda parte, porque o fio aqui não foi suficiente. Então, a gente arremata esse fiozinho e vem pra segunda parte. Pronto, já tô aqui com meu outro fio na agulha e a gente vai costurar a torção. Então, eu venho aqui com o meu fiozinho. Você pode deixar essa parte aqui, ó, sem costura. Então, você vai pegar aqui, ó, da abinha redonda, deixa um fiozinho pra amarrar depois,
E aí você vem passando a costura. Não precisa passar pontinho por pontinho. Você deu um ponto aqui, você passa aqui pro outro lado. Só pra prender um pouquinho. A gente vai fazer outro pontinho aqui. E aí, a gente já sobe aqui pra cima pra prender a nossa torção. Então, aqui, ó, a gente vai emendar. Pra ficar torcidinho. Mais um pontinho aqui. E pronto. Já tá bem torcidinho aqui, ó, lateral. E aí, a gente pode ir lá e arrematar o fio, puxar onde a gente colocou aquele fiozinho pra amarrar. A gente amarra. Corta esse pedacinho. E vai jogar lá pra dentro o nozinho. Pode cortar o fio. E vamos pra próxima parte. A gente vai posicionar agora as nossas orelhinhas. Então, primeiro a gente vai colocar enchimento. E aí, a gente vai posicionar ela aqui, mais ou menos. Veja aqui o centro, onde a gente começou. E o centro aqui na frente, que é a nossa franja, que parece uma tromba, mas é uma franja. Então, a gente vem aqui, ó, posiciona 1, 2, 3, 4, 5, pula 5 carreiras. E a gente vai posicionar nossa orelhinha e prender com alfinete da mesma forma. Bordeando toda a nossa orelha. A parte preta a gente vai costurar depois. Então, primeiro a gente vai costurar essa parte rosinha aqui da nossa orelha. Pronto, já prendi aqui. A costura a gente vai fazer da mesma forma, pegando bem próximo e a alcinha da frente aqui da nossa orelha, por toda a volta. E depois eu vou posicionar com vocês a outra orelha. Pronto, já tá costurada aqui minha orelha. Agora aqui, a outra orelha, já posicionei, mas vou mostrar pra vocês como que eu posicionei. Sempre olha aqui o centro. Sempre olha o centro como referência. Então, eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui, você também pode medir com os dedos. E a distância aqui da frente, eu também costumo medir com dedos. Então, aqui 3 dedos, aqui 3 dedos de distância. Eu olho aqui por cima pra ver, tá mais ou menos proporcional. A gente vê que tá numa linha reta. Não tem como ficar extremamente reto ou extremamente simétrico, porque a gente trabalha em espiral. A gente vai deixar o mais proporcional possível, tá bom? Então, posiciona mais ou menos assim a sua orelhinha e faça a costura como do outro lado, como a gente fez a costura da franja, tá bom? É o mesmo esquema. Um pontinho na base e um pontinho na orelha. Sempre bem próximo, ó, pra não ficar perceptível essa costura. Orelhinhas costuradas. E agora a gente vai costurar os olhos. A gente vai posicionar eles mais ou menos nessa região aqui, ó. E bem próximos, o mais próximos possíveis da nossa franja. Posicionei meus olhinhos aqui, bem próximo da franja. Vocês vão ver aqui uma leve diferença entre um lado e o outro. Por quê? Porque a franja, ela tá jogadinha mais pra esse lado aqui. Então, a gente vai ter um pouquinho dessa diferença pra dar o espaçamento correto, certo? Então, a gente vê mais ou menos o posicionamento aqui na base, em cima. E aí, a gente vai fazer a costura pegando na alcinha da frente do olhinho e um ponto de base bem próximo pra ficar rente e essa costura ficar bem legal. E sempre mantenha a mesma direção de costura, pra essa costura não ficar torta ou desproporcional, certo? Eu vou costurar aqui e já volto com vocês. Olhinhos costurados. Antes de costurar as outras partes,
eu vou fazer um bordado aqui no olho e vou costurar o triângulo da orelha. Então, aqui no bordado do olho, a gente vai pegar um fio amigurumi soft preto e a gente vai desfiar, deixar só um fiozinho pra ficar bem fininho. E aí, a gente vai pegando aqui, ó, com a agulha fina e fazendo tracinhos aqui. 1, 2, 3, em toda a borda. Já vou mostrar aqui pra vocês como fazer. Bonitinho. Essa parte sem som, né? Eu vou fazer sem som essa parte. Eu já expliquei, já. Agora eu só vou fazer pra mostrar. Olha só que legal que vai ficando. Então, a gente vai passando aqui o fiozinho. E você dá um espacinho mais ou menos parecido. Passa a agulha, puxa. E volta aqui, ó, no pontinho que você saiu. Vai ficar um contorno bem bonito. Eu vou terminar aqui e já mostro pra vocês o resultado. Olha que lindo que ficou esse contorno. Olha a diferença do olho contornado e o olho sem contorno. Então, agora a gente vai fazer aqui nesse outro olho, pra dar esse destaque bonito também. E já volto aqui pra mostrar como costurar a parte de dentro das orelhinhas. Olhinhos fofos concluídos, e agora a gente vai fazer a parte de dentro da nossa orelhinha. Eu tô aqui com a partezinha preta, e a gente posiciona ela aqui no meio da nossa orelhinha. Tá? A gente deixa um pedacinho da base, posiciona ela bem no meio. Aí você pode usar o alfinete mais curtinho, pra você não se furar, porque o mais comprido vai varar na orelha. Então, a gente coloca aqui, ó, nas pontas do triângulo, pra prender. E aí, a gente vai fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez as outras costuras. Pegando a alcinha da frente, aqui na parte preta, e bem rente com a orelhinha na base, pra essa costura ficar bem fofa e imperceptível. Igual a do olhinho aqui, ó, bem próximo. Então, vamos lá? Eu vou costurar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, aqui finalizamos a costura. Aproveitei pra fazer um contorno nas bordas, pra ficar mais legal. E agora a gente vai costurar as patinhas, tanto os bracinhos quanto as perninhas, e depois fazer o bordado da boquinha. Coloquei aqui enchimento no bracinho, e a gente vai posicionar ele aqui na linha dos olhos, a parte de cima do bracinho, e a gente prende ele com os alfinetes, com 2 pontos de espaço entre o olho e o bracinho. A gente vai fazer isso dos dois lados, e a gente vai fazer a costura do mesmo jeito que a gente fez as outras costuras. Eu vou costurar aqui e já mostro pra vocês como ficou. Prontinho, já costurei aqui os bracinhos, e agora eu vou posicionar os pés. Agora os pezinhos a gente vai posicionar na mesma direção dos olhos, mas aqui, ó, nessa parte de baixo. A gente coloca aqui, ó, na direção dos olhos, parte de baixo. E aí a gente prende com os alfinetes e vai fazer essa costura dessa forma aqui, com essa posição. Pronto, pezinhos costurados. E agora a gente vai bordar a boca. Para posicionar aqui os alfinetes, eu medi mais ou menos a distância de um dedo dos olhinhos e a mesma direção onde acaba os olhinhos aqui. Aí, coloquei os primeiros 2 alfinetes. Aí, pulando 2 carreiras, eu coloquei mais 2, vindo um ponto pra dentro, e coloquei um ponto central aqui com esse 5º alfinete. Aí, agora a gente vai pegar o fio soft e desfiar ele em 2 fios. E aí, a gente vai costurar dessa forma. Vai passar um ponto aqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Fazendo o desenho curvo da boquinha. Vou colocar aqui assim pra vocês verem, certo? E a gente vai ter uma boquinha dessa forma. Boquinha finalizada. E terminamos o nosso Jigglypuff. Finalizamos a nossa Jigglypuff e olha como ela ficou fofinha. Ficou demais, né? Incrível. É toda de pelúcia, você vai amar e pode ter certeza que se você tá fazendo pra vender, é uma peça que com certeza as pessoas vão gostar muito. Aproveitando, já segue aqui o nosso canal, ativa o sininho pra você receber mais conteúdos como esse. Assim, você vai ter o seu tutorial pra fazer o seu amigurumi junto com o casal do amigurumi. Um beijo, Vemos vocês por aqui.